programa de hoje temos 3 convidados e o assunto é um só, a publicação de um livro. E aqui neste programa vamos ter o pré-lançamento, ou o primeiro lançamento deste livro, que tem o título de O Brasil em Tempos Sombrios. Para isso, convidamos 3 professores, 3 profissionais que são da área de História e de Sociologia. Está aqui conosco o organizador do livro, professor José Adilson Filho, né, ele que é cientista social. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Eu primeiro queria agradecer aqui ao convite do Robson, dizer da alegria de estar fazendo esse pré-lançamento aqui com os amigos, companheiros, parceiros, Hernan Ramírez, argentino, da Unicinos, e o professor Marciano, lá da UFCG Campina Grande. E você que é da Universidade Federal de Pernambuco, né, professor? Não, eu sou da Universidade Estadual da Paraíba, mas moro aqui em Pernambuco. Moro Estou em Pernambuco. localizado aqui. Moro em Pernambuco. Moro em Pernambuco, estudei na UFPE, como também estudei na Paraíba. Tranquilo. Também seja bem-vindo ao nosso programa, professor Marciano Monteiro, cientista social. Obrigado, Robson. Quero desejar bom dia ao amigo Hernan, ao amigo Adilson. Adilson, que me fez o convite de poder participar e contribuir com uma reflexão deste livro. E também seja bem-vindo ao argentino, historiador, professor Hernan Ramírez. Bom dia, Robson, Adilson, Marciano e para quem nos está assistindo. Um prazer estar aqui. Prazer. Eu inicio a nossa entrevista perguntando ao professor José Adilson Filho, que é o organizador do livro, como surgiu a ideia desse livro e por que o título, né? O Brasil em Tempos Sombrios, professor José Adilson? Eu acho que esse livro surgiu justamente daquilo que é muito marcante na sociedade brasileira hoje, que é a angústia. A angústia de estarmos submersos num momento histórico dominado pelo fascismo, pelo neoliberalismo, pelo recrudescimento daquilo que caracteriza a sociedade brasileira há longos séculos, que é o conservadorismo e o reacionarismo, e, portanto, ainda mesclado, né, com uma pandemia global que toma o Brasil como um dos países campeões em mortalidade e número de pessoas contaminadas. Então, esse cenário, né, ele traz uma obscuridade, ele traz um aumento da tensão, do sofrimento, mas também da necessidade de uma resistência maior e mais qualificada, uma vez que uma série de fatores negativos se articulam contra a vida, contra aquilo que foi construído historicamente para melhorar as condições da sociedade brasileira. A vigilância é necessária, né, professor José Adilson? E antes de passar para os demais colegas, gostaria de saber, professor, quantos autores escreveram artigos neste livro, O Brasil em Tempos Sombrios? São quantos artigos? São 12 ensaios. 12 ensaios. 12 ensaios, né, que reúnem pesquisadores e universidades brasileiras de todas as regiões, praticamente. Então, você tem Nordeste, você tem Sul, Sudeste, professores reconhecidos nacionalmente, como o professor Hernan Ramírez, o Emir Sader, o Christian Tanker, que é um dos maiores psicanalistas hoje do Brasil, Daniel Arão Reis, que é um especialista, né, no campo da ditadura militar, assim como professores que estudam temáticas importantes no campo da educação, no campo da religião. E temos aí o prefácio do professor emérito da Unicamp, Roberto Romano, e do professor titular da UFPR, um dos maiores estudiosos hoje sobre famílias políticas no Brasil, que é o Ricardo Costa Oliveira. Então, assim, são muitos autores, né, que cumprem um papel fundamental de analisar o Brasil a partir de diferentes nuances. Muito bem. E agora eu falo com o professor Marciano Monteiro a respeito do artigo que foi publicado neste livro pelo professor Marciano, que chama-se Neoliberalismo e Crise, né? Por que o título desse livro e qual é a principal ideia, professor Marciano? A principal ideia é exatamente fazer uma reflexão sobre o nosso país, tomando como categoria central o neoliberalismo, né? E pensar, por exemplo, de que forma a crise
econômica, ela é, antes de tudo, uma construção a partir de um modelo societário, né? Basta observarmos que a crise ela se desdobra para a classe média e a classe pobre, porém os ricos ou os super ricos, ou como gosta de dizer um grande amigo meu e sociólogo, David Catani, os podres de rico, né? Eles acabam não sofrendo com esta crise. Muito pelo contrário, esta crise é um momento de lucratividade extrema por parte de uma ínfima minoria. Ínfima minoria esta que recebe um apoio, claramente, de dois movimentos que se constituíram no decorrer do processo histórico. São eles, né? O movimento chamado lavajatismo e o movimento denominado de bolsonarismo, que extrapola, inclusive, o líder que traz o seu nome, que é o Bolsonaro, mas que se desdobram em determinadas práticas. A exemplo, negação da ciência, né, com o movimento anti-vacina, a exemplo de uma negação, né, da verdade, né, através de um processo de disseminação de fake news e diversos outros elementos que se coadunam e formam, assim, um ambiente propício para a reprodução ainda maior das desigualdades em nosso país. E agora vamos falar com o professor Hernan Ramírez, né, sobre o título do ensaio que foi escrito por ele, está publicado nesse livro, O Brasil em Tempos Sombrios, e o ensaio tem o seguinte título: Bolsonaro, epifenômeno das mazelas históricas brasileiras. E eu pergunto o porquê do título deste ensaio, professor Hernan. Em princípio, porque eu sou historiador e porque sou estrangeiro, então eu tenho um ponto privilegiado, talvez, para analisar essa questão, um maior afastamento temporal e espacial. E eu não vejo Bolsonaro como a causa de que nós estamos vivendo neste momento, mas como a consequência de um longo processo histórico no Brasil e que é estrutural e que vai confluir para produzir, em dado momento, um fenômeno político como presente que só se explica no longo prazo e pela magnitude, pela confluência de muitas esferas que se fazem presentes hoje, mas tem toda uma razão estrutural e de longo prazo. Muito bem. Pergunto ao professor José Adilson Filho, né, que também, mesmo sendo organizador, escreve um ensaio que tem o título Uma onda como... qual é o título do livro, professor? Uma onda balança o Brasil. Uma pergunta, né? Uma onda conservadora balança o Brasil? Bom, esse texto, sem querer, ele dialoga com o texto do professor Hernan Ramírez, porque a pergunta é justamente no sentido contrário. É para a gente questionar essa ideia de que agora existe uma onda conservadora dominando a cena política e social no Brasil. Aí eu me pergunto, numa sociedade que foi dominada por 3 séculos e meio pela escravidão, pelo patriarcado, pelo patrimonialismo e por uma série de outros ismos, como é que a gente pode falar? Então, não podemos tomar a figura de Bolsonaro e o bolsonarismo, né, como sendo a expressão de uma realidade profundamente nova do ponto de vista sociológico, histórico e cultural. Mas o que eu percebo é que a partir, não de Bolsonaro principalmente, mas a partir dessa onda progressista que foi instituída, né, pela vitória do Partido dos Trabalhadores de 2003 até mais ou menos 2014, um conjunto de afetos negativos, né, começaram a ganhar mais força. Ou seja, essas coisas sempre existiram numa sociedade que já foi marcada historicamente pela escravidão, pelo latifúndio, pelo patriarcado, né, e por uma série de outras mazelas sociais. Porque não se sustenta uma sociedade que é, ao mesmo tempo, a mais rica e desigual do planeta,
se ela não for, na sua essência, na sua estrutura, conservadora, reacionária e autoritária. Então, o que é o Bolsonaro? Dialogando com o texto do professor Hernan, também com o texto de outros colegas como Marciano. É produto da nossa historicidade, da nossa longa e média duração. Então, por isso que não há uma onda conservadora, porque onda conservadora sugere que a ideia de que depois de uma onda conservadora a gente vai ter uma onda liberal, depois vai ter uma onda moderada, e isso não é a realidade do Brasil. Isso é uma realidade talvez da Europa, como eu tento dizer no artigo, ou de outras nações, que você vê esse ciclo, né, essa rotação de partidos no poder, de ideologias diferentes no poder. Mas no Brasil não, você tem uma prevalência do conservadorismo e agora nós temos um conservadorismo mais exacerbado, né, que não é recalcado por determinados valores, por determinadas máscaras, como, por exemplo, aquele conservadorismo mais ou pretensamente liberal. Então, é nesse sentido que eu estou chamando a atenção para dizer, olha, se houve uma onda no Brasil, foi uma onda progressista. O que a gente está vendo agora é uma reação radical àquilo que foi vivido. E não começou com Bolsonaro, né? Começou com o PSDB, começou com os democratas, começou com uma certa parte também de artistas e intelectuais da classe média, e Bolsonaro pegou carona e, claro, se beneficiou porque ele já vinha há muito tempo demarcando esse tipo de discurso. Então, ele não é o criador, ele é um subproduto de um processo histórico que vinha se desenvolvendo já há algum tempo. Eu pergunto ao professor Marciano Monteiro, né? Estamos aqui, você que está nos acompanhando, conversando com 3 professores com conhecimento nessa área das ciências sociais, da história, falando sobre o Brasil em tempos sombrios, né? Que é um livro que a gente está fazendo hoje aqui, o pré-lançamento, escrito com a participação de 12 ensaios, de 12 autores que participam da construção desse livro. E eu pergunto ao professor Marciano, né, qual seria um outro ponto importante que faz parte do conteúdo desse livro que você poderia destacar? Porventura, um artigo de algum outro colega que esteja presente no livro. É extremamente importante a leitura, por exemplo, que a Elizabeth Cristina faz do ponto de vista das práticas misóginas, da forma como a mulher vai sendo pensada, né, dentro desse contexto, né, como o gênero é utilizado, né, e as formas através das quais se difundem práticas de misoginias e diversas outras, né? Na verdade, todo esse debate está em torno disto que a Adilson acaba de mencionar, uma sociedade que é historicamente marcada pelo autoritarismo, né, por práticas autoritárias do ponto de vista da cultura, e que tem contribuído o comportamento, né? Comportamento, exatamente. Agora, professor Marciano, assim, explicando, porque no dia a dia a gente tem ouvido ultimamente falar muito nessa palavra misoginia, né? E o que é exatamente a misoginia? Né? São essas formas através das quais você utiliza, por exemplo, isso ficou muito visível, eu gosto de trazer sempre o exemplo, quando ali ainda com a Dilma Vana Rousseff, né, um adesivo que colocava, por exemplo, ela com as pernas abertas e colocava como se fosse abastecimento do combustível, né? Isso sim, porque para a pessoa poder entender que muitas pessoas naturalizavam esse tipo de prática, naturalizavam esse tipo eu diria, É o desrespeito à mulher, a figura da mulher, o papel e a importância da mulher na sociedade. Eu costumo dizer que é uma das formas mais violentas, né? Porque ela, na verdade, ela se dá do ponto de vista da relação do gênero, mas acaba sendo naturalizada como sendo uma brincadeira, como sendo algo que aquilo ali não foi com ela, era uma imagem apenas, né? Perceba que está no campo das mentalidades, né? Está no campo exatamente desta cultura autoritária, né? Que sempre colocou a mulher na condição de objeto, um objeto que pode ser manipulado, um objeto que pode ser violentado. E aí olhar, por exemplo, hoje como o feminicídio tem sido cada vez mais exacerbado. Um tempo desse, que é o tempo como nós estamos vivendo,
para além de tempos sombrios, eu costumo dizer um tempo estúpido, né? Esses tempos estúpidos têm colocado exatamente isto, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, muitas das pessoas passaram a viver nos seus lares e nesses espaços passaram a se constituir espaço por excelência da violência, né? Ou seja, que sociedade é essa em que a violência se tornou uma característica, né? Nós podemos dizer, mas isso é decorrente do estímulo promovido, da naturalização discursiva do Bolsonaro. Não só, né? Não é somente isso. Isso é fruto, como o Adilson tão bem colocou. É um discurso que o Bolsonaro utiliza que, na verdade, já estava latente na sociedade, ou em parte da sociedade, né? Que muitas vezes tinha um comportamento, uma mentalidade, um jeito de ser, mas que durante um bom tempo estava sendo contido. Né? Era feio, era reprimido, mas agora não encontrou quem pudesse dar, digamos assim, vazão ou Expressão, luz, né? Expressão àquele tipo de comportamento. Né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Hernan Ramírez, professor Hernan, e o que dizer desse momento que a gente vive também, onde se faz digamos assim, um louvor, ou podemos usar a palavra, uma apologia ou um louvor à ignorância, né? Porque durante muito tempo se valorizava de fato você estudar, você ter informação, se valorizava a ciência, e hoje você vê, digamos assim, as pessoas batendo palmas para a ignorância. Sim, uma das coisas que eu marquei no meu texto foi precisamente os limites que tem Brasil na cultura letrada, diferente de outros países, obviamente da Europa e até da própria América Latina. Porque, por exemplo, países vizinhos ou um pouco mais longínquos como México, eles se escolarizaram completamente já no final do século XIX. E o Brasil vai a passar por esse processo recém no final do século XX. Então, nós temos uma fraca cultura letrada e uma fraca cultura política que nos levam a isso. Inclusive da própria elite. Uma das coisas que eu marquei é que a elite é incapaz de gerar quadros que possam representar o país com dignidade. Se nós vemos, por exemplo, agora, com a formação desses generais que temos aí, é uma tristeza, mas não só os generais. O Superior Tribunal Federal vai receber, provavelmente, um novo membro que anda mentindo sua formação, inclusive agora com suspeitas sobre sua dissertação. Então, nós temos um problema severo, porque não é um problema só dos setores subalternos, é o problema da elite, inclusive da elite progressista. É decir, uma das coisas que eu tentei fazer no artigo é não botar toda a culpa no Bolsonaro e não botar toda a culpa na direita. Também o campo progressista tem suas culpabilidades nesse processo. Por quê? Porque muitas vezes é omisso, porque muitas vezes ele não aprofunda as questões, ele não batalha intensamente, ele não aprimora. Então, é uma coisa muito séria que acontece, porque o horizonte, como muito bem fala o Adilson, ele é sombrio. Pois é, como muitas vezes algumas pessoas reclamam do Congresso Nacional, né, e falam muito mal do Congresso Nacional, mas literalmente o Congresso, de um modo ou de outro, acaba representando todos os segmentos que nós temos na sociedade, né? Lá na sociedade tem analfabetos, lá dentro tem analfabeto. Tem setores da elite, lá dentro do Congresso tem setores da elite. Tem setores de camadas populares, no Congresso tem setores de camadas populares. Tem no Brasil as pessoas ligadas à bancada da bala, da Bíblia e do boi, que estão representadas também lá no Congresso. Então, de um modo ou de outro, seguindo seu raciocínio, é como fazer uma analogia à situação do Congresso, né? Bem ou mal, acaba representando, de certo modo, a sociedade brasileira. Representando, entre aspas, do ponto de vista de ter semelhantes a algumas personalidades que estão na sociedade estarem lá também. Né? Porque, do ponto de vista de representar realmente os interesses
maioria da coletividade da nação brasileira, infelizmente, não é o que a gente tem. Mas, para você que nos acompanha na Band, o programa fica por aqui. Porém, essa entrevista continua pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Faça a sua inscrição que a gente lhe espera lá. Estamos conversando com os professores Marciano Monteiro, José Adilson Filho e Hernan Ramírez, que estamos aqui nesse pré-lançamento do livro O Brasil em Tempos Sombrios, né? São 12 autores, estamos com 3 aqui, que estão discutindo temas importantes para o Brasil nesse momento, e a gente lhe aguarda lá. E agora eu pergunto ao professor José Adilson Filho, professor, cita, por favor, quais são os outros autores que estão participando desse livro, né, contribuindo, colaborando com ensaios dentro dessa discussão? Então, nós temos, na realidade, né, são 12 autores, mas com um prefácio de Roberto Romano, a apresentação de Ricardo Costa Oliveira, o primeiro artigo do professor Emi Sader, sociólogo importante nesse país, Para Onde Vai o Brasil, é o título desse ensaio. O Fascismo Deseja a Morte, é um belo ensaio do professor Duval Muniz de Albuquerque Júnior, que trabalha hoje na minha instituição também. É um autor, um historiador muito importante. Uma Onda Conservadora, sou eu. O professor Daniel Arão Reis Filho, professor da UF, Ascensão e Caráter do Bolsonarismo. O professor Hernan Ramírez, né, já foi falado aqui, Bolsonaro, epifenômeno das mazelas históricas brasileiras, neoliberalismo e crise, abaixo de uns e acima de outros, acima da maioria, José Marciano Monteiro. Ensaio sobre o tosco brasileiro na filosofia e nas artes, do psicanalista e professor da USP, Christian Ingo Lenz Dunker, e do professor Edivar Castelo Branco, professor da UFPI, Como ter utopias em tempos distópicos, coisas que aprendi olhando os estertores de Caetano Veloso e de seus contemporâneos. Da professora Auricélia Lopes, Boa Tarde às Pessoas, aqui embaixo. Trata-se de um artigo sobre a violência dos bolsonaristas, né, a pessoas, inclusive, como ela. Que horas ela, a democracia volta, fazendo um trocadilho com um filme, Que horas ela volta, do professor Jair Pereira da Silva, da UFC. Bolsonaro, o homem que não ama as mulheres, da professora Elizabeth Cristina de Andrade Lima, que foi minha orientadora no doutorado. Combate à educação esquerdizante, a oposição aos processos de educação emancipadora e cidadã no Brasil, que é uma análise desse movimento que questiona o patronato de Paulo Freire e a chamada educação popular progressista. Mercantilização da fé, suprassumo da religião capitalista, mostrando como a religião, sobretudo a de caráter neopentecostal, foi apropriada pelo capitalismo e pela política nesse contexto, do professor Alder Júlio Ferreira Calado. Especificidades e semelhanças em tempos de pandemias no Brasil é do historiador Carlos Alberto Cunha Miranda, da UFPE. Ou seja, você tem aqui um mosaico, tá certo? A unidade de mosaico, porque todas essas partes aqui... São várias peças que montam um quebra-cabeça, né? Que é um retrato do Brasil de hoje. Exatamente. É um retrato que não se pega somente ao tempo presente, mas que trabalha com essa simultaneidade de várias temporalidades ao mesmo tempo. Ou seja, o Bolsonaro é um pretexto, como diz o professor Roberto Romano, para a gente pensar o Brasil de forma mais ampla, complexa, tomando ele como uma referência, já que a figura dele é que mais, vamos dizer assim, incita esse debate nesse momento, né? E uma observação depois, se você puder fazer uma alteração. Me chame, eu não sou cientista político, não. Pode me chamar de historiador ou colocar como professor de sociologia, alguma coisa nesse sentido. Porque o cientista social aqui é o nosso querido Marciano. Certo. E eu passo a bola agora para o professor Marciano Monteiro, para a gente tentar explicar para quem nos acompanha, né, por que esses setores mais conservadores, esses setores que desejam implantar o capitalismo extremo, né, até no seu lado mais perverso, encontram em determinados tipos de religiões um suporte, um apoio tão grande, né, que faz com que se dê apoio, se dê, digamos assim, oportunidade de crescimento para esses segmentos.
Eu acredito, Robson, que nós não podemos entender isso sem entender, por exemplo, a ideologia que alicerça o neoliberalismo, né? Se nós olharmos para o movimento, ou os movimentos, né, chamados neopentecostais, né, representados no Brasil, principalmente, os segmentos como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Mundial. De Macedo, né? Silas Malafaia. Exatamente. Se nós observarmos, os neopentecostais especificamente, eles têm uma característica extremamente interessante no que diz respeito à ideologia da teoria da prosperidade, né? Ou seja, essa teoria da prosperidade, ela alicerça bem, do ponto de vista subjetivo, a noção de que o indivíduo, por exemplo, primeiro, ele é responsável pela sua salvação, né? Então, há um elemento aí, claramente já existia em movimentos anteriores, no campo da religião, mas que com o movimento neopentecostal no Brasil, isto passou a ser muito mais presente, muito mais forte, né? Essa questão... Isso tem uma ligação muito forte com o próprio, digamos assim, ideologia do capitalismo, né? Onde muito se prega o seguinte: se você é pobre ou se você é rico, se você foi bem sucedido ou não, a culpa é só sua, né? Não tem nada a ver com a estrutura, né? Então, do mesmo jeito, esses tipos de religiões tentam pregar e colocar isso na cabeça das pessoas também, né? A sua salvação só vai depender de você. Se você vai para o céu ou vai para o inferno, né? Que céu é esse, que inferno é esse, também só vai depender de você. Ou seja, a culpa está no indivíduo. A sociedade como um todo, as estruturas, não, digamos assim, não teriam nenhum tipo de influência, né? Como se tudo fosse culpa da pessoa, né? Você ser fracassado ou você obter sucesso. Claramente. E isso você esvazia todo o debate do público. Você lança isso para o campo privado, né? Esvazia o sentido de comunidade, como esvazia também o sentido de república, né? Haja vista que o próprio neoliberalismo, né? Isso eu pontuo no meu texto, fazendo uma reflexão. Se você tinha, por exemplo, o liberalismo clássico, que estava preocupado com o despotismo estatal, o neoliberalismo, ele acaba sendo não uma continuidade do liberalismo clássico, né? Mas uma descontinuidade do liberalismo clássico. Haja vista que, no que diz respeito a direitos sociais, direitos trabalhistas, todos esses direitos que vinham lá da segunda geração, né, na verdade, que veio com os movimentos sociais, todos esses direitos eles têm que ser esvaziados, eles devem ser esvaziados, né, para que as pessoas se tornem agentes próprios do seu desenvolvimento, né? E essa lógica do agente próprio cria também, na linguagem do neoliberalismo, uma outra categoria muito interessante, que é a ideia de empreendedor, né? Essa ideologia ela se torna muito mais... Você se transforma agora em empreendedor de si mesmo, né? Transformar-se em empreendedor de si é você deixar de ser pessoa física e passa a ser um ente, mais uma vez, uma empresa. Você passa a ser uma verdadeira empresa. Então, a lógica do empreendedor está muito, muito forte. Não é à toa que pessoas que vendem produtos da RACO, da Natura, essas pessoas que são pequenos empreendedores, né, que chama-se MEI hoje, microempreendedor individual, essas pessoas, na cabeça dela, do ponto de vista da subjetividade, elas se tornam como se fossem um mega empresário. Todas as vezes que nós falamos, por exemplo, no debate em tributar a grande fortuna, lucros e dividendos, é preciso taxar mais os empresários, essas pessoas também vão às ruas e dizem: não, eu sou empresário, eu não posso ser taxada mais, porque eu pago muito tributo. E realmente, essas pessoas pagam muito tributo. Mas o micro acaba, digamos assim, colocando na cabeça um tipo de discurso e começa a defender coisas que não está defendendo a si mesmo, mas está defendendo aos gigantes, né, do empresariado, não a eles que são os pequenos, porque o micro, pequeno empresa, as empresas individuais, elas são, digamos assim, os grandes irrigadores da nossa economia brasileira, né? São os grandes sustentadores da nossa economia brasileira e é a grande maioria da população, né? Mas muitas vezes alguns desses entendem que defendendo certas coisas estarão defendendo seus próprios interesses, mas estão na prática defendendo interesses dos gigantes, né? Que estão
muito acima de todos eles, não é isso? Exato. Então, essa ideologia, ela, na verdade, se coaduna com a ideologia da prosperidade, com a ideologia do mérito. Então, você cria todo um arcabouço que está claramente dentro das práticas e do modo de funcionamento do neoliberalismo, né, mas que no Brasil encontra também sustentação do ponto de vista moral, né, do ponto de vista dessa moral constituída num movimento fundamentalmente neopentecostal. Né? Então, são essas questões que hoje nós estamos assim se debruçando e analisando, tentando entender esses fenômenos, que são fenômenos complexos, né, que se desdobram claramente no tecido social brasileiro. Professor Hernan Ramírez, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quais são, na sua avaliação, as 3 principais características que já estavam presentes na sociedade brasileira, que deram as condições para o surgimento de uma figura como o próprio Bolsonaro? Sim, acho que já um pouco a Dilson falou. Penso que uma é a característica do autoritarismo brasileiro, de si, nós temos, inclusive agora isso foi contestado na academia, a ideia de que o brasileiro é um povo cordial, quando na realidade isso não passa de uma simples miragem. Se nós vemos a maior parte dos indicadores, nós temos que um povo bastante violento, não? Decir, nós temos a terceira população carcerária do mundo, temos a taxa de homicídios altíssima, mais de 60.000 mortes anuais, todos os anos. Agora nos assustamos com os números da pandemia, mas ninguém se assusta por isso. E o autoritarismo que impera nas instituições e que está dentro das pessoas, inclusive muitas vezes levando comportamentos de autocensura. Nós já estamos vendo professores que têm que se autocensurar para não ser massacrados, digamos assim, não? Para não ser punidos. Então, isso é muito ruim. Então, temos um autoritarismo que ele é estrutural, ele forma parte da gênese. A segunda questão é a das desigualdades. E é uma sociedade que ele vive das desigualdades. Eu falo de que nós não temos uma burguesia schumpeteriana, é decir, uma burguesia empreendedora. Nós temos uma burguesia que ela é predadora, fundamentalmente. Ela é predadora de duas coisas. Recursos naturais, já estamos vendo, estão queimando a Amazônia. Como a Amazônia parece que é pequena, estão queimando o Pantanal. E predadora de recursos humanos também. Temos uma das piores distribuições de renda do planeta. E as pessoas, inclusive, acham que o caminho é explorar mais nossa mão de obra, baixar o custo da mão de obra. Que mais custo vai baixar? Não sei. Dar de comer a metade das pessoas, porque já não tem como baixar o custo, não? E a outra que eu falei anteriormente é o problema que nós temos quanto à cultura letrada, que nos não permite discutir determinados problemas e que também faz com que as pessoas muitas vezes tenham uma espécie de ingenuidade intelectual e que comecem a acreditar nesses fenômenos, não? Marciano falou anteriormente sobre o pentecostalismo. Bom, a igreja e a religião é algo que está implicado na sociedade de tempos imemoriais. Inclusive, Weber fala de que na gênese do capitalismo está a religião. Isso não é novo. O que acontece é que o novo aqui é o tipo de religião que está se colocando dentro desta nova composição político-social, que é dos pentecostais. Nós estamos vendo em outros lugares do mundo como eles estão tendo freio. Não?
E eles estão muito preocupados, tanto na África como na América Latina. E esse fenômeno não acontece tanto nos países europeus, por exemplo, porque eles têm uma cultura letrada um tanto diferente. É decir, por exemplo, nós temos fenômeno das fake news. Por que cola no Brasil tanto e não em outros países? Porque aqui as pessoas acreditam em tudo. Por quê? Porque eles têm uma fraca cultura letrada que leva a uma fraca cultura política. Sem dúvida. E eu pergunto ao professor José Adilson Filho, né? Em palavras, digamos assim, simples, se a gente pode traduzir um fenômeno tão complexo como algo simples, o que é o neoliberalismo, né? Que tanto a gente fala, tanto se observa em discursos combativos da própria esquerda e muita gente escuta, mas não sabe o que é que significa. Vamos ligar o microfone do professor Adilson. Isso. Pronto. O problema é falar de coisas complexas de maneira simples, né? Eu concordo com o que foi dito pelo Marciano. O neoliberalismo ele tem alguma coisa daquele liberalismo clássico, principalmente do ponto de vista econômico, mas tem um elemento aí que é muito diferente, ou seja, pelo menos das ideias que nós tínhamos, né, daqueles autores clássicos. O neoliberalismo ele dialoga, por exemplo, com o autoritarismo. Ele dialoga com o fascismo. Então não vai ser muito estranho, como nós estamos vendo no Brasil, um representante do fascismo dialogando, tá certo, com aquilo que é mais radical do ponto de vista da defesa do mercado, da defesa dos interesses da classe dominante. Então, fascismo e neoliberalismo caminham lado a lado. Um exemplo disso, o Chile. A mais perversa ditadura da América Latina foi ela que implantou primeiramente o neoliberalismo no mundo. Então, o neoliberalismo flerta com o autoritarismo e com o recrudescimento da desigualdade social. Não há uma preocupação com os mais pobres, não há uma preocupação com os direitos, não há uma preocupação com as liberdades e nem sequer com a democracia. Portanto, esse neo, ele é novo nesse sentido, né? Em radicalizar uma série de injustiças produzidas pelo sistema capitalista que, de alguma forma, no passado, flertava discursivamente e até empiricamente com questões como liberdade e direitos. Embora nós estejamos fazendo também um revisionismo do liberalismo do passado, cujo sistema sempre também flertou com a escravidão, flertou com o imperialismo, com uma série de injustiças. Mas há algumas diferenças significativas quando a gente pensa o que está acontecendo no Brasil e em outras partes do mundo, em que você não consegue distinguir um neoliberal de um fascista. Parece que ambos são muito parecidos. E, aliás, há incompatibilidades na essência, né, entre capitalismo e democracia, né, que dá um debate só sobre isso. Bom, claro. Capitalismo e democracia andam na contramão, quer dizer, eles não são, né, próximos, não, ao contrário. Né? O capitalismo não visa a democracia, o capitalismo visa justamente a sujeição da democracia. Essa é uma questão fundamental para a gente pensar depois. Dizer que o capitalismo gera a democracia é um paradoxo, ele é inimigo da democracia. Bom, estamos chegando ao final aqui dessa nossa entrevista, desse pré-lançamento do livro O Brasil em Tempos Sombrios. São 12 professores que escreveram ensaios, estão colaborando com essa discussão. Aqui temos 3 deles. E eu gostaria de me despedir de cada um, pedir que cada um compartilhasse uma reflexão final nas suas despedidas junto a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento, né? Marciano Monteiro, com a palavra para suas despedidas e algo que você deixa para as pessoas refletirem. É que as pessoas possam acessar, né, o próprio site da livraria e adquirir o livro, porque claramente terão uma compreensão mais... A editora é a Liberartes. Liberartes. De São Paulo, né? E que possam adquiri-lo e, consequentemente, ter uma visão mais ampla, né,
uma reflexão, né, mais acessível sobre os tempos sombrios que estamos vivendo, né? Claramente a análise ela é um tanto quanto realista, né, mostrando os principais gargalos, os principais problemas que se apresentam, não só neste cenário, mas que foram se construindo no decorrer do processo de formação da sociedade brasileira, né? E que, portanto, a partir dessas leituras, as pessoas possam também criar outros espaços de debate, outras esferas públicas e, assim, consequentemente, tentarmos construir força para sairmos, né, deste cenário que atualmente está presente em nosso país. Muito bem, obrigado, professor Marciano Monteiro. Professor Hernan Ramires, com a palavra para suas despedidas e sua reflexão final junto àqueles que nos acompanham, né, a respeito deste livro coletivo, né, com 12 ensaios que se chama O Brasil em Tempos Sombrios. Bom, agradecer fundamentalmente a ti, a quem vai assistir, e eu gosto muito de ser polêmico. O intelectual tem que ser polêmico, não? E então eu vou reconhecer um mérito Bolsonaro, porque algumas coisas ele tem tido mérito, ele conseguiu, sendo uma figura escura, uma figura que não tinha perspectiva, conseguiu se transformar e se colocar no centro da cena política brasileira, não? E isso, de alguma forma, traz algumas coisas que eu vejo positivas. Ele chacoalhou o vespero. Ele, a uma sociedade um tanto modorrenta, ela conseguiu chacoalhar. E se nós estamos falando aqui, vejo isso como muito positivo. E que 12 intelectuais escrevam já é algo também que se inscreve nesse sentido. Por quê? Porque a academia, muitas vezes, ela se encastelou na Torre de Marfim, e hoje a grande tarefa que nós temos é chegar à sociedade, inclusive a sociedade que muitas vezes nos paga o salário como professores universitários, e que nós estávamos desatendendo. Mas agora que o bicho pega, nós temos que atender e dialogar. Então, é um convite para que nós possamos dialogar através de um livro com uma quantidade muito grande de leitores e fazer um debate político que é imprescindível para o Brasil. É imprescindível, inclusive, para a América Latina, é imprescindível para o mundo. Então, eu vejo muito positivo e sou muito grato em ter participado da obra, porque me parece que vai nesse caminho da reflexão, mas não apenas a reflexão só por uma questão teoricista, sino porque a reflexão tem que acompanhar também uma praxis social e política que a intelectualidade tinha esquecido faz muito tempo, não? Então, bem-vindos à luta política que envolve a todos nós como cidadãos, como membros deste mundo. Eu nem sequer sou cidadão brasileiro, mas eu me sinto cidadão do mundo, tá? Obrigado, Robson, por esta possibilidade de falar contigo e com tua audiência. Obrigado, professor Hernan Ramires. O que vale não é o que se sabe, mas o que se faz com aquilo que se sabe, né? Tanto o conhecimento que tem todos esses professores que estão aqui conosco, aqueles que estão colaborando com o livro, o mais importante é transformar todo esse conhecimento em ação, em prática. Professor José Adilson Filho, com as despedidas, com a sua reflexão final, e o que todo mundo está querendo saber, como faz para adquirir o livro. Sei que estamos hoje no pré-lançamento ainda, mas como é que a gente faz para adquirir esse livro? Ligando o microfone do professor José Adilson Filho. A gente sempre cai nessa, né? Primeiro, eu queria agradecer a você, né, por proporcionar esse pré-lançamento, essa divulgação importante no meio de comunicação tão significativo como é a TV Band e o seu blog. Agradecer aos companheiros Marciano, Hernan e, claro, a todos os professores que participaram dessa coletânea, assim como Roberto Romano
e o Ricardo Costa Oliveira. Esse livro ele pode ser comprado, né, diretamente ao site da editora Libeas. Inclusive, eu tenho uma informação importante aí. Lá você entra, faz o seu cadastro e tem um desconto de 30%. 30%, ou seja, já dá para, né, comprar o livro com mais facilidade. Agora tem que fazer o cadastro. E esse livro, ele surge justamente com essa perspectiva de não se preocupar em atender os nossos narcisismos, ou seja, o nosso currículo Lattes, a nossa produtividade. Não é isso que interessa. O que interessa é transformar esse livro num instrumento de reflexão, tá certo? E de debate político, que é para isso que serve a academia. Por isso que a academia precisa se religar, se reconectar com aquilo que é mais vital, que é a sociedade que financia a universidade. Portanto, nesse sentido, todos nós aqui estamos de acordo. E quando eu pensei o livro, eu pensei em autores, primeiro que tinha comigo uma afinidade também de amizade, de longa história de amizade, mas também afinidades político-ideológicas. Então, uma parte. E outros que eu não conhecia, mas comecei a observar, são historiadores, intelectuais, sociólogos comprometidos com a luta não só dentro da academia, mas com essa coisa do saber fazer, ou seja, não adianta só produzir um conhecimento abstrato, mas transformar esse conhecimento em algo muito mais amplo, muito mais cidadão. E aí eu convidei pessoas como o Hernan Ramírez, né, como o professor Duval, como o professor Christian Tanque e tantos outros, porque aí a gente formaria, né, essa perspectiva de ser um trabalho com esse olhar acadêmico, mas para além dele, para além da academia, para além desse espaço que é muito restrito, né? E, portanto, nós temos aqui um livro que não é feito de artigos no sentido mais pesado, mais científico, com aquela linguagem árida, não. São todos textos bem adequados a um público maior, né? Mais amplo. Portanto, a forma ensaio prevaleceu sobre a forma artigo científico para a revista, na maioria dos casos. Então, eu acho que esse livro ele cumpre um papel, faz parte daquilo que alguns historiadores chamam de história imediata, né, ou história do tempo presente, ou seja, a gente tenta dar uma resposta, né, no momento mais quente da história brasileira, e é esse momento que nós estamos vivendo. Portanto, eu acho que fizemos um esforço, né, de compreensão e de diálogo com essa realidade, que eu acho que vai surtir bons efeitos se as pessoas realmente se incentivarem, sentirem-se, vamos dizer assim, estimuladas, desejadas de comprar esse livro pela editora Libeas. Ok, muito obrigado, professor Marciano Monteiro, Hernan Ramírez e José Adilson Filho, pela participação de vocês aqui no nosso Espaço Cidadão e sucesso no livro O Brasil em Tempos Sombrios. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado por compartilharem tantas informações importantes com nossos telespectadores e internautas.